E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando da Escola de Química da UFRJ e essa aqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. A gente vai conversar hoje, dentro da linguagem Python, os fundamentos sobre funções, que também podem ser chamadas de subrotinas. Para isso eu estou utilizando os arquivos que estão nos meus tutoriais do GitHub, dentro da pastinha funções, e eu vou utilizar os três arquivos que estão lá dentro. O funções.py, solve.bisseção.py e um arquivo chamado bisseção.py. Para iniciar a nossa conversa, eu vou utilizar o comando, o arquivo funções.py. Bem, qual o significado de utilizar, na verdade, uma função, uma subrotina? Isso daí vale para qualquer linguagem de programação. Imagine que você tem um programa principal e no programa principal você quer, na verdade, trabalhar com os dados de uma maneira separada, de uma maneira onde você tem um local especial em que você trata os dados, você resolve um método numérico, você tem todo um tratamento especial para determinados dados do teu programa principal. E no fundo, você só quer uma resposta a um determinado procedimento. Imagina que esse procedimento é repetitivo, é algo que pode ser reaproveitado. Quando você encontra esse tipo de característica na sua proposta de algoritmo, talvez seja a hora de você colocar todo esse procedimento dentro de uma subrotina, dentro de uma função. Então, esse daqui é um dos objetivos da criação de funções de subrotinas. Além disso, você pode organizar melhor a sua ideia do que é um programa principal e deixá-lo muito mais compacto. Se você leva determinados cálculos para dentro de uma determinada função. Note que isso pode ser aplicado não só para cálculos, mas para determinadas funcionalidades também. Bem, eu vou conversar agora sobre a sintaxe de programação de uma função em Python. Então, para isso, eu estou olhando aqui para a linha 9, e na linha 9 você tem o nomezinho, o comando, que define uma função, que é def. Depois disso, você pode colocar na sequência, então, o nome que você quiser para a função, pode ser o que você quiser. E depois você coloca os argumentos de entrada. O que significa o argumento de entrada? É aquilo que você está trazendo do programa principal para ser lido, para ser acessado pela função. Então lembra do seguinte, tudo aquilo que tem dentro de uma função é um mundo à parte do seu programa principal. É algo que você precisa trazer, portanto, via esses argumentos, para dentro da execução da tua rotina, da tua função. Bem, o comando ele finaliza, a definição dele finaliza com 2 pontos, e todos os comandos internos a ele, eles necessariamente precisam estar indentados. E, portanto, todos os comandos eles precisam ter uma tabulação ou 4 espaços, sugiro esse último. E aí você trabalha os dados que entraram na função e no final você tem um comando return, que significa como essa rotina, essa função, ela vai retornar ao programa principal. E aí, dentro dos comandos, provavelmente você calculou aqui uma variável que se chama res, ou então é uma expressão final, esse retorno, e com isso, no programa principal, ele vai ter acesso, o programa principal vai ter acesso a o resultado dessa função. Então, esse daqui que é o princípio básico do uso, da definição
de uma determinada função. Bem, e agora como um programa principal poderia interpretar essa função aqui? Para inicializar a ideia da sintaxe, eu vou usar praticamente como está implementado aqui na linha 9. Então, eu vou usar nome função e eu vou considerar esses dois argumentozinhos aqui. Os argumentos separados em vírgula, e você poderia colocar mais argumentos caso seja necessário. Eu estou representando aqui por esses 3 pontos. Note que esses argumentos eles podem ser o que você quiser. Podem ser variáveis de ponto flutuante, podem ser arrays, podem ser dicionários, inclusive até podem ser outras funções. Esse vai ser um tópico que a gente vai discutir mais à frente. Mas vamos considerar que os argumentos eles são 2 variáveis, ponto flutuante que seja. Como eu consigo no programa principal trabalhar com essa função? Então, repara aqui na linha 23, eu tenho a chamada, nome função, eu tenho 2 argumentos, A1 e B2, que vão entrar na subrotina. Então eu passo a olhar na lógica de programação o arg1 e o arg2 assumindo os valores, assumindo o significado do que é A1, B2. Repare então, se A1 for um ponto flutuante, arg1 dentro da rotina vai ser um ponto flutuante, assim como arg2 também vai ser um ponto flutuante. Ou seja, os argumentos eles recebem o tipo da variável que é passado para a função. Tá? Isso é uma coisa que deve ser levada em conta. E com isso, os dados vão ser processados aqui dentro da rotina e no final isso vai me trazer um resultado. Esse resultado, na linha 23, vai representar tudo isso que está ranchurado e, portanto, esse resultado vai ser atribuído a essa variável x. Tá? Então, a gente diz que x vai receber o resultado, o valor da variável res que está definida dentro da função. Bem, essa daqui é a sintaxe. Vamos trabalhar um pouquinho com o código que está apresentado aqui embaixo para entender melhor como isso funciona. Então, olha só. Eu vou direto para o meu programa principal e sempre que no programa principal eu trabalhar com as funções, eu vou voltar para a definição delas. Mas vocês podem perceber o seguinte, depois que eu fiz a importação das bibliotecas, eu coloco aqui, olha, a definição de várias funções. Já já a gente volta para elas, mas eu tenho aqui várias funções. Então, aqui em cima. E agora, eu trago mais uma recomendação para você. A gente vai passar a separar o que é programa principal. Até o momento, em todos os códigos anteriores, dos tutoriais anteriores, a gente sempre trabalhou com o seu script como um código principal. Mas agora isso não vai ser verdade sempre, porque a gente vai poder trabalhar justamente com as subrrotinas. Então, para identificar a região do teu script em que você está trabalhando como programa principal, eu vou pedir para que você coloque os comandos que estão na linha 63. Ou seja, agora Python ele vai verificar se o nome do arquivo que você está executando se refere a um código principal ou não. Ou seja, olha só o nome do arquivo, 01 funções.py. Toda vez que o Python executar esse script, ele vai armazenar o nome do arquivo. Tá? E ele vai verificar se o nome do arquivo é o programa principal ou não. Então, ele vai verificar isso daí internamente lá o Python. Tá? Ele vai verificar se o nome do arquivo que você está executando é o programa principal. E, de fato, quando ele verificar isso, ele vai analisar apenas o bloco abaixo, tá? O bloco aqui indentado, que se refere ao programa principal.
Então, isso daqui vai definir que tudo aquilo que está dentro desse bloco if se refere à sua lógica ao programa principal, aquilo que representa um programa principal. Tudo que estiver fora, ele vai considerar como uma função ou algo externo ao programa principal. Isso daqui, então, separa, na lógica de programação, essas duas características. Beleza? Ok. Então, dentro do programa principal, repara que agora eu tenho, na linha 65, a primeira função. Tá? Eu estou usando aqui, criando um comando chamado hello me. E qual o significado dele? Bem, para isso, dentro desse código, eu devo ter a definição dessa função. Vamos dar uma olhadinha. Então, olha, hello me é o nome da função. Como argumento, eu estou passando uma cadeia de caracteres, uma string. Então, vamos procurar lá em cima, aonde esse cara está. Olha, e aí eu tenho aqui, olha, um def na linha 31, hello me, o nome da função, que vai receber como argumento um name, tá? Que é uma variável. Tá? 2 pontos. E aqui embaixo, olha, eu tenho indentado toda essa região. Repare, então, que eu tenho um comando aqui dentro, que faz o seguinte, ele utiliza o comando print, que é a saída de dados em tela, em que ele vai escrever olá, usar a variável que foi, né, inserida pelo programa principal, que aqui dentro da função se chama name, e vai imprimir em tela esse name. Então, esse daqui é o objetivo, tá, dessa funçãozinha. E ele vai imprimir em tela essa string completa aí. Olá, vírgula, e o nome que eu colocar lá dentro. Vamos voltar para o programa principal, só para a gente entender um pouquinho melhor o significado. Então, vai ser o hello me e o name vai ser representado pelo LF. Então, aqui dentro, ele vai pegar e vai escrever em tela olá, LF. Vai ser isso. Repara ainda que, pela lógica de programação que está apresentada aqui, esse cara ele tem um return e o return está vazio. Ou seja, eu no fundo não preciso retornar nada. Tá? Não quero, pela lógica de programação, retornar nada. E, portanto, eu coloquei um return vazio. Esse programa, essa função, e ela não retorna nada. É por isso que lá no programa principal, vamos voltar a ele, eu não tenho nenhuma atribuição ao retorno desse cara aqui. Tá? Hello me, beleza. Então não tem retorno. Ele só vai imprimir em tela mesmo. Tenho mais um detalhe para explicar sobre a implementação dessa função. Eu não sei se vocês já viram, tá? Acho que já viram. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O PyCharm ele mostra isso legal. Tá vendo? Eu vou pegar aqui, olha, e vou colocar o mouse em cima da função print. A função print é um comando padrão lá de Python. E ele pega e me mostra tudo isso que está aqui na tela. Ele me dá a documentação do comando print. Como utiliza, todo detalhe sobre o que é esse comando. Como isso daí foi implementado? Tá? A documentação foi implementada. E é isso que eu quero mostrar para você. Essa documentação é implementada assim como eu estou fazendo da linha 32 até a linha 37. O comando, essa parte, né, do código aqui que está comentada, esse comentário aqui se refere à documentação da função. Então, o comando, tá, que está apresentado, olha só, eu coloquei o mouse, tá, e ele está me mostrando, olha, função aplicada para dar oi.
até escrevi errado, de dar oi, tá? Tinha que ser te dar oi. Deixa eu corrigir aqui. Mas olha só, ele se refere a isso que eu coloquei aqui. Ou seja, essa parte, né, inicial da função é a documentação dela. E, portanto, você pode programar a documentação. São os comandos, né, são todo o texto escrito em relação, dentro desse bloco de comentário, em 3 aspas, abrindo o bloco de comentários e fechando com 3 aspas. Tudo que tem aqui se refere a essa documentação. Esse 2 pontos, nome da variável 2 pontos, tem um indicativo interno para a documentação. Você pode reparar que o name se refere à variável e esse returns aqui se refere à variável de retorno. Então, dentro do próprio Python, ele vai identificar esses returns aqui. Tá? Tanto que, aqui na documentação, ele te dá o que está escrito em cima, função aplicada para te dar oi, e ele te dá um returns aqui, que eu coloquei como nada, porque de fato ele não retorna nada. Tá? Então, isso daqui te dá uma ideia de como você pode trabalhar com a documentação de uma função. Ok, vamos passar para a próxima. Então, eu estou de volta aqui no programa principal, e aqui, olha, tem mais uma funçãozinha, função soma. Essa daqui já está me dando uma ideia sobre que vai ter um retorno. Essa função, então, ela retorna alguma coisa. O nome dela é função soma, eu acho que já é bem autoexplicativo, nem li ainda o que é essa função soma, mas provavelmente ele vai somar os 2 argumentos. Vamos dar uma olhada lá. Então, aqui, ó, def soma, 2 argumentos, a, b, 2 pontos, e indentado eu tenho um return de a mais b. Então, esse cara daqui vai me dar um retorno. Repara que esse cara não tem documentação. Eu não coloquei documentação. Vamos colocar o mouse aqui em cima. Repara que ele também não me mostra nenhuma documentação. Seria legal colocar, tá? Mas eu coloquei sem documentação justamente para poder te mostrar. E depois disso, ele pega, então, faz a soma de 5 mais 3 e o resultado disso é o return. E eu estou atribuindo isso à variável x. Depois, na linha 69, eu tenho um print x, que é o caso em que esse cara daqui ele apresenta em tela, né, o resultado de x. Beleza. Depois disso, eu tenho aqui esse modelo de crescimento. Tá? Essas variáveis aqui elas estão atribuídas no programa principal. Tem uns parâmetros numéricos, variável, inclusive aqui na linha 81, vinda lá do NumPy. E depois disso, eu tenho essa função, microbial growth, em que recebe esses parâmetros que estão apresentados aqui. Repare, inclusive, que eu tenho o help, tá? Uma documentação desse carinha, que está apresentado aqui embaixo. Que se refere, então, ao crescimento microbiano, usando lei de potência, blá, 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 está aí escrito aqui, os parâmetros que estão apresentados, e esse tem um parâmetro C0, A, esse BB, esse NN. Repare, então, que são informações que foram definidas aqui no programa principal, e eu preciso passar isso para dentro da rotina, da subrrotina, da função, para que ela entenda, para que ela consiga se entender com isso. Então, é possível, sem problema nenhum, mas eu preciso passar as informações. Posso passar, inclusive, a variável t, que é um array NumPy inteirinho. Vamos dar uma olhada o que isso daqui significa. Olha, então, eu tenho a função, definida aqui na linha 44, os argumentos da função, eles passam a ser entendidos dentro da própria função. Repare, inclusive, que o nome da variável não é o mesmo daquele que está definido dentro do programa principal.
Eu posso colocar outros nomes. Se eu quiser manter até o mesmo nome, posso também. Só tenho que lembrar do seguinte: as variáveis definidas na função são válidas apenas dentro da função. Se eu colocar o mesmo nome, eu só vou ter o valor, tá, atribuído de acordo com a ordem de passagem do argumento e dentro da própria função. Bem, eu tenho uma operação usando funções de NumPy na linha 55. O retorno disso daqui vai me dar um array em NumPy, porque eu sei já de antemão que essas funções npDivide, por exemplo, elas vão trabalhar com arrays NumPy. E nesse caso, então, toda essa expressão da linha 55 vai ter como retorno array NumPy. E, portanto, a variável c vai ter o tipo array NumPy. Então, o retorno de Microbial Growth vai ser justamente um array NumPy. Voltando ao programa principal, o que eu espero, portanto, é que essa variável c aqui, ela tenha como resultado um array NumPy, de mesmo tamanho desse array NumPy da linha 81, da variável t, justamente porque todas as operações que estão apresentadas aqui na linha 55 dentro da função, elas são baseadas nesse array t, né? Então, no fundo, vai ter o mesmo número, a variável c, né, no programa principal, vai ter o mesmo número de elementos dessa variável t aqui. Tá? Para você se entender melhor com essas operações de NumPy, te recomendo que assista a aula aqui do canal sobre o módulo NumPy, onde a gente inclusive vê um pouquinho da documentação. Então, vale a pena dar um pulo lá, para se entender com esse carinha. Beleza, então olha só, eu tenho o retorno da função, um array de NumPy. Eu posso, inclusive, apresentar em tela esses resultados, usando um plot. Então, eu vou ter o plot de t, no eixo x, né, do gráfico, e c como o eixo y do gráfico. E tem aqui umas brincadeiras só para te mostrar em tela o resultado. Bem, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar e vou executar esse código para a gente ver o resultado. Então, lembrando, eu tenho a função HelloMe, a função soma, e eu tenho também o resultado desse cara daqui apresentado como um gráfico. Então, repara que em tela eu tenho Olá LF, exatamente como eu tinha comentado durante a aula. O resultado da soma, aqui 8, 5 mais 3, print, no comando print. E o resultado de C em sua forma gráfica, apresentado aqui do lado. Tá bom? Então, isso daqui mostra o funcionamento básico de função, na lógica em que, na verdade, na lógica não, na sintaxe, em que todas as funções elas estão definidas no mesmo arquivo no qual eu estou implementando a função principal. Mas nem sempre precisa ser desta maneira. Eu posso trabalhar de uma forma diferente. Eu posso criar uma função usando um arquivo em separado. E olha só como eu faço isso. Para isso, agora eu vou trocar de arquivo, tá? Eu vou utilizar o arquivo solveobsessão.py. Então está aqui aberto. Tá? Já vou até mudar aqui para o solveobsessão, para quando for executar. E olha como funciona. Repara que nesse códigozinho aqui, eu tenho essa função. Essa função, solveobsessão, ela não está implementada nesse código aqui, solveobsessão.py. Mas ela está sendo importada na linha 7. Como funciona isso daqui? Bem, eu vou pegar aqui, olha, from obsessão, import essa função. A gente já viu como funciona a importação de módulos, tá? E o princípio é o mesmo. No mesmo diretório, e eu vou repetir isso, no mesmo diretório
em que você colocou o arquivo principal, ou seja, solveobsessão.py, você pode colocar mais um arquivo, tá? Cujo nome vai representar o módulo no qual você está querendo importar. Então, repara que eu tenho from obsessão aqui, e no mesmo diretório eu tenho esse arquivo obsessão.py. Vou abrir esse cara, obsessão.py. E esse carinha daqui, ele vai representar um módulo. Então, obsessão.py, você pode importar determinadas funções. Nesse cara daqui, né, nesse arquivo, eu só tenho uma única função. Nos módulos padrão lá de Python, você tem várias funções, você tem vários comandozinhos. E o princípio segue igualzinho ao que a gente já viu antes. Então, olha só, vou voltar para o meu código principal, está aqui. No código principal, então, eu estou importando essa única função, esse único comando, solveobsessão, que está apresentado aqui embaixo. Solveobsessão, tá bom? Para eu conseguir entender o significado dele, eu vou vir para cá, agora para esse arquivo. Tá? Então, eu preciso olhar esse solveobsessão. Tá? Para vocês verem como a lógica, a sintaxe, ela segue o mesmo princípio do que a gente já viu antes. Olha só, eu estou aqui para essa função, solveobsessão, eu vou utilizar uma função lá da biblioteca math padrão do Python. Então, olha só, from math, eu vou importar a função fabs, que é a função que te dá o valor absoluto de uma determinada variável de ponto flutuante. A gente já trabalhou com essa função antes, em outras aulas. Então, isso daqui está me dizendo, olha, lá da math, da biblioteca math, eu só estou importando essa única função, o fabs. Olha só como eu vou poder trabalhar, então, com o fabs. Aqui dentro desse cara, né, desse algoritmo do solveobsessão, eu estou utilizando aqui, olha, na linha 22, porque o algoritmo exige isso. Beleza, vamos nos entender agora com o significado dessa funçãozinha aqui. Bem, é uma função que busca a raiz de uma função contínua. Aqui, no caso, eu vou te explicar melhor o significado. Eu estou utilizando para fazer o cálculo, usar um método numérico chamado obsessão. Então, dentro dessa função, eu tenho a implementação desse método numérico, que eu não vou explicar qual é o significado dele. Meu objetivo agora é te mostrar o que está sendo realizado e os argumentos que estão sendo trabalhados aqui dentro. Repara que eu tenho um argumento chamado func, o argumento xl, xr e o argumento tol. Tá? Esses argumentos, eu não coloquei aqui a documentação deles. Repara que o primeiro argumento func, ele se refere a uma função. Ou seja, você pode trazer como argumento uma função completa. Tá? Já mostro para você. Mas dentro da lógica de programação do método da obsessão, func vai ser tratado como uma função, então. Tá? Que função é essa? Eu não sei ainda. Isso vai ser trazido, né? Vai ser passado como um argumento de função da função solveobsessão. Então, xl e xr são variáveis simples que vão ser argumentos dessa função func que veio aqui para dentro. Tá? E aí eu tenho todo o algoritmo da obsessão, como ele funciona, e no final eu tenho o retorno do resultado dela. Então, esse é o objetivo dessa função obsessão. Tá? Na verdade, não da função obsessão, mas da função solveobsessão.
Agora eu vou voltar lá para o programa principal, para entender como é a lógica da passagem desses argumentos. Olha para cá. Então, eu tenho o primeiro argumento significa a passagem daquela função func. E olha só, eu tenho aqui no programa principal essa definição dessa função fx. E essa daqui vai ser a função que vai ser passada lá para dentro da abscissão. E aqui dentro, ele vai trabalhar com a função fx que foi passada aqui e ele vai conseguir trabalhar lá, né, com o método numérico. Isso por si só é interessante pra caramba, porque eu posso trabalhar com quantas funções eu quiser, funções diferentes. A metodologia da abscissão ela é a mesma, independente da função que você está trabalhando. Segundo argumento é uma variável de ponto flutuante, que vai ser trabalhada, que vai ser passada, né, xl, xr, e vai ser trabalhada dentro do algoritmo, aqui na função. E por fim, essa tolerância aqui, que deve ser, tá, muito provável, está escrito aqui, né, na linha 22, é a tolerância que o método numérico vai trabalhar, que nesse caso aqui é 10 a menos 7. Como resultado, para essa função que está apresentada aqui, eu estou trabalhando, né, estou analisando essa função aqui, x ao quadrado menos 3 igual a 0. Tá? E, portanto, toda essa operação da linha 13, o resultado dela eu vou atribuir a x e depois eu vou apresentar em tela. Vou pegar e vou executar esse carinha. Então ele pegou e tem aqui, olha, a solução do problema apresentada. Olha como isso daqui é interessante. Você pode ter dentro do teu código, eu vou pegar aqui, olha, e vou duplicar. Uma outra função, por exemplo, que eu vou chamar de g, e essa função g eu vou mudar, sei lá, vou botar x à quarta menos 5, que seja. Tá? E você pode usar outra função. Eu estou passando agora a função g, e a função g ela vai passar para o solvo obsessão, que vai ter o mesmo tratamento e vai me dar uma resposta, né? Eu espero até, não lembro de ter testado isso, que a resposta seja válida dentro do limite aqui de 0 a 3. Acho que vai. Vou pegar aqui e vou executar. Beleza, ele me deu uma resposta dentro dessas duas estimativas iniciais do método da abscissão, 0 e 3. Então, você pode trabalhar com diferentes funções e o método numérico em si, ele independe da função que você está querendo trabalhar. E isso traz uma vantagem muito grande para a ideia, para a lógica de programação de funções. Bem, era isso que eu queria passar para você nessa aula. Eu espero que tenha sido legal, espero que tenha sido proveitoso. Caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelos comentários aqui no YouTube, ou então, se você faz parte da disciplina, lá pelo ambiente virtual da UFRJ. Bem, espero que tenha gostado, então. Eu vejo você na próxima aula. Até mais!